O primeiro sinal de que algo estava errado foi o silêncio. Cruzeiros deveriam ser barulhentos. Música tocando, gente rindo, copos tilintando, motores vibrando sob o chão. Mas naquela noite, nada disso estava lá. Eu estava apoiado no corrimão do deck, olhando o Oceano Negro se estender até o infinito. Era a terceira noite da viagem. O navio cortava o Atlântico como uma cidade flutuante de luxo. Luzes douradas, piscinas, restaurantes, shows. Perfeito demais. Talvez tenha sido por isso que aceitei o convite estranho. Um homem apareceu ao meu lado sem fazer barulho. Eu não o tinha visto chegar. Ele era alto, magro demais para um cruzeiro cheio de buffets, pele pálida, olhos fundos, e havia algo na forma como ele respirava, como se o ar fosse uma coisa estranha para ele. Bonita noite, ele disse. Assenti. Sim. Ele olhou para o oceano. O mar está chamando hoje. Ri, achando que fosse algum tipo de frase poética de bêbado. Chamando quem? Ele virou o rosto lentamente para mim. Aqueles que conseguem ouvir. Antes que eu respondesse, ele simplesmente foi embora, sem despedida, sem som de passos. Eu fiquei lá parado, com aquela sensação estranha de que tinha acabado de perder alguma coisa importante. Foi então que ouvi o primeiro splash. Algo tinha saltado na água. Olhei para baixo. Nada. O mar estava calmo, ondulando suavemente sob a luz da lua. Voltei para dentro do navio. Devia ter sido só um peixe. Mais tarde naquela noite, acordei com um som estranho vindo do corredor. Um som molhado, como algo sendo arrastado. Shh, lop, shh, lop. Olhei o relógio. 3:12 da manhã. Fiquei alguns segundos ouvindo. Shh, lop, shh, lop. Meu cérebro tentou explicar aquilo. Alguém bêbado? Serviço de limpeza? Mas então veio outro som. Respiração. Pesada. Corcolejante. Algo dentro de mim disse para não abrir a porta. Mas curiosidade é uma coisa poderosa. Aproximei-me lentamente. Encostei o olho no olho mágico e vi pés. Pés descalços. Mas errados. Eram largos demais. A pele parecia cinza. E havia algo como membranas entre os dedos. Meu coração começou a bater mais rápido. Então a coisa se moveu. E eu vi o resto. Ele estava curvado, como se não estivesse acostumado a andar ereto. A pele brilhava, molhada. Escamas, pequenas, espalhadas pelos braços e pescoço. A cabeça virou levemente para o lado. E por um segundo eu vi o perfil. Olhos grandes, negros, e guelras abrindo e fechando no pescoço. Minha respiração parou. O homem-peixe arrastou algo pelo corredor. Um saco. Não era um saco. Era uma pessoa. O braço da vítima caiu para fora. Eu reconheci o relógio. Era o cara da cabine ao lado. A coisa puxou o corpo pelo corredor e desapareceu na curva. Eu fiquei congelado. Meu cérebro gritava para fazer algo, mas o corpo não se mexia. 5 minutos depois, ouvi o elevador abrir e fechar. Na manhã seguinte, tudo parecia normal. Crianças brincando na piscina, casais tomando café, funcionários sorrindo. Quase consegui acreditar que tinha sido um sonho. Quase, até ver o lugar vazio no café da manhã, a cadeira do meu vizinho de cabine. Perguntei ao garçom. O homem da cabine 417, você viu ele hoje? O garçom pensou por um momento. Acho que desembarcou cedo, senhor. Desembarcou? No meio do oceano? Algo estava errado. Muito errado. Passei o resto do dia observando. E foi quando percebi. Algumas pessoas no navio não eram como as outras. Eles andavam devagar demais. Piscavam pouco. Bebiam água, mas nunca álcool. E sempre estavam perto das saídas para o deck. Como se estivessem esperando algo ou alguém. Naquela noite, voltei para o deck. O oceano estava mais escuro que antes e o silêncio voltou. Então ouvi uma voz atrás de mim. Você ouviu o chamado, não ouviu?
Era o homem magro da primeira noite. O que está acontecendo neste navio? Perguntei. Ele suspirou. Você não deveria ter visto. Visto o quê? Ele apontou para o mar. Eles. A água começou a se mover. Primeiro devagar. Depois, mais rápido. Ondas pequenas surgiram. Então mãos apareceram. Mãos cinzentas. Saindo da água. 1, 2, 10, dezenas. Criaturas começaram a subir pelas laterais do navio. Homens-peixe, altos, magros. Olhos negros refletindo a luz do navio. Guelras pulsando. E não estavam sozinhos. Alguns passageiros começaram a caminhar em direção ao corrimão. Lentamente, como se estivessem em transe. O que eles estão fazendo? Sussurrei. O homem respondeu calmamente. Voltando para casa. Um dos passageiros subiu no corrimão e pulou, sem gritar, sem hesitar. Splash. Depois outro, e outro, e outro. Os homens-peixe observavam, esperando. Quando os corpos caíam na água, eles os pegavam, mas não para comer. Não, eles seguravam as pessoas, e algo acontecia. A pele mudava, os movimentos mudavam, as pernas se contorciam, e então, eles mergulhavam, como se sempre tivessem pertencido ali. Eu recuei. Isso não é possível. O homem ao meu lado sorriu, e foi quando vi pequenas aberturas no pescoço dele. Guelras. Alguns de nós, ele disse, apenas esquecem por um tempo o que realmente são. Ele se aproximou de mim, muito perto, e alguns precisam ser lembrados. Antes que eu reagisse, ele segurou o meu pulso, frio, forte, me puxou para o corrimão. Eu lutei. Não, mas ele era mais forte, muito mais forte. E escute o mar, ele sussurrou. E então eu ouvi algo profundo, antigo, chamando. Algo dentro da minha cabeça respondeu. Meu coração começou a desacelerar, meu medo a desaparecer. Uma estranha sensação de familiaridade tomou conta de mim. Olhei para a água e, por um momento, pareceu casa. Minhas mãos começaram a tremer. Senti uma dor no pescoço, ardendo, queimando. Levei a mão até lá e senti pequenas fendas se abrindo na pele. O homem sorriu. Está vendo? Eu olhei para o oceano novamente, para as dezenas de olhos negros me observando lá embaixo, esperando. E pela primeira vez naquela noite, eu não senti medo, eu senti saudade. Então subi no corrimão, respirei fundo e mergulhei. A última coisa que lembro antes da água me envolver foi perceber que pela primeira vez na vida eu finalmente conseguia respirar.